E aí, qual é a desculpa agora? Vergonha. Vergonha o desempenho do Vasco hoje contra o Coritiba no Couto Pereira. O Coritiba, com esse empate contra o Vasco, chega à sua 11ª partida sem vencer um jogo. A pior sequência da história do Coritiba. E o Vasco não conseguiu vencer essa equipe. Essa equipe fraca como é a do Coritiba, lanterna do Campeonato Brasileiro, que inclusive teve o seu principal desfalque ausente nessa noite de hoje, que é o Aleph Manga. Saber que o Vasco enfrentou o lanterna sem o seu melhor jogador, uma fase horrorosa, e não conseguiu vencer, me dá de fato um desespero. Me bate uma preocupação. Olhar e pensar aonde o Vasco vai parar com esse time. Aonde o Vasco vai parar com esse desempenho. Eu inclusive eu tentei nessa parte da tarde de hoje, olhando a rodada de ontem, olhar para essas 4 primeiras partidas do Vasco de uma outra maneira. Eu repensei e falei, poxa, o Vasco realmente jogou com medo contra Palmeiras, contra Atlético e contra Fluminense. Mas vendo a rodada de ontem, eu parei para pensar e falei, poxa, o Grêmio se lançou contra o Palmeiras e tomou de 5 no Allianz. O Cruzeiro deu 27 finalizações contra o Fluminense ontem no Mineirão e perdeu de 2 para eles. Será que realmente o Vasco agiu errado, como eu tô pensando, em jogar com medo, que jogou com medo contra Atlético, contra Fluminense, contra Palmeiras? Eu comecei a repensar isso. E de fato o Vasco conquistou os seus pontinhos. De 9 disputados contra essas grandes equipes, que volto a repetir, Fluminense, Palmeiras e Atlético Mineiro, o Vasco conquistou 5 pontos. Mas aí entra uma questão. Jogar com medo contra um Coritiba ruim, um Coritiba todo quebrado, um Coritiba que tem um elenco muito fraco, não pode jogar da maneira que jogou hoje. Um primeiro tempo medroso. Sabe o que o Coritiba fez nessa partida de hoje? No primeiro e no segundo tempo, fez assim com a bola, ó, Vasco, toma a bola pra vocês. Sabe por quê? Porque o Coritiba sabia que o Vasco não ia fazer nada. E aí quando o Vasco tentava sair, o Coritiba aproveitava e ia no contra-ataque. Mas o Coritiba entregou a bola pro Vasco. Porque o Coritiba sabe que o Vasco não tem condições de jogar um bom futebol quando o Vasco tem que propor o seu jogo. E sabe o que é isso? Paulo Brax. A culpa é sua, Paulo Brax. A culpa é dele. A culpa é do diretor executivo esportivo do Vasco da Gama por não ter feito um planejamento. É ridículo o Vasco, tendo 110 milhões de reais investidos, não ter um camisa 10, gente. É ridículo. De verdade, com todo respeito ao Paulo Brax, com todo respeito ao departamento de futebol do Vasco, mas isso não pode acontecer. O Vasco teve 110 milhões de reais em investimento. O problema, antes que você aí comece a criticar e aí comece a falar aquelas loucuras, porque sempre acontece após uma partida ruim do Vasco, as pessoas falam de Euriquinho, as pessoas falam de associação, que era melhor no tempo da associação, que não tinha que ter virado SAF. Gente, a grana que a SAF dá, a grana que a 777 tinha que dar, ela deu. O Vasco investiu 112 milhões de reais nessa janela. O grande problema é realmente como foi investido esse dinheiro. O investimento foi feito através da pessoa do Paulo Brax, que é o homem de futebol do Vasco. E aí a gente entra no assunto. O Vasco hoje não é um time que sabe propor jogo, porque quando a bola chega no último terço do campo, o Vasco não tem atleta. Quando a bola chega no último terço do campo, o Vasco não tem um camisa 10 articulador. E o camisa 10, meu amigo, é o cérebro do time. Quem é o camisa 10 do Fluminense? Quem faz o Fluminense jogar? É o Ganso, é o Arias. Quem faz o Palmeiras jogar? Rafael Veiga. E quem faz o Vasco jogar? É o Peck, pela ponta direita, apertado, espremido lá na lateral? É o Alex Teixeira, que nesse primeiro tempo jogou quase junto com o Gandula. Tava vendo a hora que ele ia sentar com o Gandula ali na lateral do campo, botar uma mesa, pedir uma batata frita e dar uma conversada, porque some do jogo, encosta na lateral e fica apagado da partida. Quem é o articulador do Vasco? É o Jair? Porque o Jair hoje foi o que mais articulou as jogadas. O Jair se colocou no meio dos zagueiros e estava saindo lá de trás, indo até a frente para tentar achar, procurar alguma alternativa de jogo. Quem é o articulador, gente? Não tem. O Vasco não tem um articulador. E sabe quem contratou para ser o articulador? Gabriel Carabarral. Esse é o nome do articulador do Vasco da Gama.
Então, gente, não existe. Planejamento fraco. E além de não ter esse articulador, quando a bola chega no último terço do campo, o Vasco não tem um ponta esquerda. Porque com todo respeito ao Alex Teixeira, gente, o Alex Teixeira não é um ponta esquerda. O Alex Teixeira era um ponta esquerda lá em 2009, quando surgiu das categorias de base, rápido, novo, com fôlego, de mano a mano. Lá em 2009, o Alex Teixeira era ponta esquerda. Hoje, o Alex Teixeira é muito mais um articulador. Porém, é difícil colocar ele nessa posição, porque eu tenho certeza que no dia a dia ele não treina nessa posição. Poderia treinar, na minha opinião. O Alex Teixeira poderia ser um articulador, mas o Barbieri não coloca ele na posição, porque é a escolha dele. É a escolha do Barbieri jogar com 3 volantes. A gente começa a observar isso. Porque quando o Vasco joga contra um Coritiba, quando o Vasco joga contra o Bahia, sempre mantém na mesma. 3 volantes. O Vasco não inova. Não puxa um Orediano para jogar de 10 e meio armador. Não puxa um Gabriel Peck para jogar de 10 e armador. Não puxa o Alex Teixeira para jogar de 10 e armador. E enquanto o Vasco não tivesse jogador no meio do campo para articular, vai ser muito fácil, meu amigo, tirar as oportunidades ofensivas do Vasco. Sabe por quê? Coloca uma linha ali e deixa os volantes chegarem. Deixa, dá espaço. Isso que o Coritiba fez hoje. Deixa o Léo, deixa o Robson, deixa o Jair, deixa o Rodrigo com a bola no pé. Eles não vão fazer nada. Eles vão carregar a bola até o campo do Coritiba e dali não vai sair absolutamente nada. Sabe por quê? Porque não tem articulador. Então, Paulo Brax, planejamento horrível. Horrível. 112 milhões de reais em investimento e não ter um articulador é algo que não existe. Algo que não existe. E sabe o que não existe também? Andrei Santos. Vou falar tudo que eu tenho que falar nesse vídeo. Já tem uns 7 minutos aqui, mas eu vou prosseguir. Andrei Santos. Andrei, onde você tá, meu filho? Aonde tá a sua cabeça? Você tá no Chelsea? Tá na seleção brasileira? Tá no seu casamento? Tá na sua festa de 19 anos? Você tá em todos os lugares. O lugar que você não tá é no Vasco da Gama. Que partida tenebrosa sua, Andrei. Que partida horrorosa sua. Se é esse futebol que você tem para entregar no Chelsea, você em breve está sendo emprestado. E eu não torço por isso não. É um cria, é um jogador formado em São Januário. Mas essa bola que o Andrei tá jogando é algo inacreditável. E eu sei que ele não tem essa bola. Esse é o pior. Eu sei que o Andrei não joga esse futebol. Porque a gente viu o Andrei jogando no Sul-Americano Sub-20 no início do ano e não era essa bolinha nojenta que ele tá jogando hoje no Vasco. O Andrei amanhã vai se apresentar na Seleção Brasileira e não vai ser essa bolinha nojenta que ele vai jogar na Seleção Brasileira. Vai ser um bom futebol. E a pergunta que eu faço é: por que, Andrei? Por quê? E aí quando eu começo a me questionar, ou aliás, a questionar, né, a maneira com que o Andrei vem jogando bola, eu sou muito criticado. As pessoas agora estão vindo no meu vídeo para comentar e falar que eu tô criticando para ganhar inscrito. Isso não existe. Isso não existe. Entendeu? O Andrei não tá jogando bola. O Andrei em uma semana, numa quarta-feira, tava comemorando 19 anos, tendo no sábado um jogo contra o Fluminense e no domingo, dia seguinte ao jogo do Fluminense, tava casando. Nada contra a vida pessoal do Andrei. O Andrei tem o direito de casar, o Andrei tem o direito de comemorar aniversário, o Andrei tem o direito de fazer o que ele quiser. Ele é um ser humano, ele é um profissional igual a todos nós que trabalhamos, que temos a nossa vida. Mas dá pra ver que ele não tá com a cabeça no Vasco. Não tá com a cabeça do Vasco. A partir do momento que tem um clássico contra o Fluminense no sábado e no domingo, na manhã seguinte, ele tá casando, é porque ele não tá com a cabeça no Vasco. Eu não vou colocar isso na conta do Paulo Brax, do Barbieri, não vou colocar isso na conta deles. Mas o Andrei não tá jogando bola. E olha só, dei uma olhada na tabela. Se a seleção brasileira for aí até a final do Mundial, o Andrei volta, joga contra Cuiabá e Goiás e depois se apresenta ao Chelsea no dia 1º de julho. O que eu tenho pra falar é: nem volta, Andrei. Vai da Argentina, pega a sua mala e ó, vai pra Inglaterra direto. Vai pra Londres, vai jogar com o Chelsea, vai treinar com eles, porque aqui no Vasco tá sem cabimento. Não dá pro Andrei jogar mais bola com a camisa do Vasco. Não dá. Sobre o desempenho da equipe, já falei do primeiro tempo. Primeiro tempo ruim. Um primeiro tempo que o Vasco não jogou com coragem. Lembra que eu falei pra vocês no início do vídeo que contra Fluminense, contra Palmeiras, contra Atlético, eu até compreendi Vasco jogar com medo, porque jogou com medo. Vasco contra o Atlético fez 2 gols no primeiro tempo e se fechou. Jogou com medo, conquistou os 3 pontos. Contra o Palmeiras fez 2 gols e se fechou. Compreensível. Ontem o Grêmio se lançou. Sabe o que aconteceu? Tomou de 5. Contra o Fluminense, o Vasco também jogou com medo. Marcou um gol e negou jogar bola. Se negou a jogar futebol. Só que sabe o que acontece? No Carioca, o Vasco tentou jogar de mano a mano com o Fluminense, perdeu.
Ontem o Cruzeiro tentou jogar de igual para igual com o Fluminense, tomou de 2-0 mesmo com 27 finalizações. Compreensível. Agora, na boa, o que não dá é pra ter medo de jogar contra Coritiba. O que não dá é ter falta de coragem de jogar contra um Coritiba. E, inclusive o comentarista, eu não vou conseguir dar o nome de quem estava comentando a partida de hoje, não era o Grafite, era um outro. Ele falou, o Vasco tem que ter coragem pra jogar. E no segundo tempo o Vasco teve essa coragem. O Vasco partiu pra cima. O Vasco tomou conta das ações ofensivas. O Vasco tinha jogadas muito mais na inspiração, na transpiração do que num trabalho desenvolvido. É isso que eu vejo. Eu não vou falar do Barbieri. Muitas pessoas vão colocar fora Barbieri. Eu quero saber, inclusive, se você também é contra a permanência do Maurício Barbieri. Deixa aí nos comentários. Mas eu não vou falar. Eu não vou ser contra a saída do Barbieri, até porque hoje eu não vejo. 3-0 Botafogo. Sinistro, né? Mas enfim, hoje eu não vejo um outro técnico para chegar no lugar do Barbieri. Não tem técnico no mercado. Então eu não vou ser a favor da saída dele para não ter outro chegando. O meu problema, o meu porém é o Vasco tem que ter coragem. Hoje a gente não vê um grande trabalho e o Vasco tem peças para ter esse grande trabalho. Por que o Luco Orediano não entra? O Luco Orediano foi responsável pelo gol do Vasco. O passe foi do Galarza e o gol foi do Eric Marcos. Mas a jogada quebrando linhas, Coritiba jogou em linhas, é como se joga. Quebrou a linha do ataque do meio de campo do Coritiba e deu um lindo passo pro Galarza. Pergunta que eu faço é por que o Orediano não joga? Toda partida que o Orediano entra, ele joga bola. Toda partida. O Abel Braga, em uma entrevista coletiva sobre o Orediano, ele falou, cara, o Orediano nos treinos é espetacular. É espetacular. O que ele faz com a bola é diferente. Abel Braga, que é o diretor técnico do Vasco. E a pergunta que eu faço é, por que o Orediano não joga bola? Por causa do PEC? Dá um jeito, irmão. Jogador bom tem que jogar. Jogador bom tem que jogar. O Orediano tem que entrar nesse time mais vezes. Hoje mostrou que tem que ser titular. E aí no final do jogo, pra acabar com tudo, é claro, né? Pontuário que Marcos jogou bola. O Léo Pelé jogou bola, mas uma partida muito boa. Zagueiro seguro, que sabe sair jogando, um grande capitão. Lucas Piton jogou bola. Pumita muito apagado, na minha opinião, mas isso não é culpa dele. Pumita caiu de rendimento por uma opção do Maurício Barbieri. Pumita não é mais aquele jogador que chega no sistema ofensivo, como a gente viu no Campeonato Carioca. Isso tem muito dedo do Barbieri em mandar ele ficar mais e não deixar ele subir, porque o Vasco usa muito do lado do Gabriel Peck. Então, automaticamente, já por usar o lado do Gabriel Peck, o Gabriel Peck seria esse jogador que ataca muito mais do que defende, jogador de mano, que sempre vai estar no último terço, o Pumita fica mais para não dar espaço no contra-ataque. Isso é muito ruim, na minha opinião, porque o Pumita é um jogador que chega com qualidade na frente, o Pumita é um jogador de finalização, o Pumita é um jogador que tem um bom cruzamento, mas é a opção do Maurício Barbieri. Com relação ao meio, Jair fez uma boa partida, gostei, atacou, defendeu, jogou bola. O André, a gente já falou essa partida horrorosa do André, com todo respeito também a pessoa, mas mais uma partida muito ruim. Alex Teixeira, sumido do jogo. Pedro Raul, não dá pra perder aquele gol. Não tava impedido. Mano a mano, cara. Mano a mano. Ele e o goleiro, ele conseguiu errar o gol. 12 milhões de reais. Não tem como. Não dá. Não dá pra perder aquele gol que o Pedro Raul perdeu na primeira etapa jogando fora de casa. Era 1-0, meu amigo. O Vasco ia conseguir se segurar. Coritiba não ia ter força pra chegar ao ataque porque não teve. Coritiba fez um gol numa cagada no final da partida. E o Vasco ia conseguir muito provavelmente sair hoje lá de Curitiba com 3 pontos. No geral, acho que o empate realmente é melhor do que pior. Eu, como torcedor vascaíno, vendo o desempenho do Coritiba, eu queria os 3 pontos. Mas vendo a bolinha que o Vasco jogou hoje, nojenta, o empate saiu muito bom. Ridículo, gente. Tem que mudar essa postura, porque ficou feio. Paulo Brax, foi dito aí que você iria não contratar, não comprar, ia buscar jogadores livres no mercado. Você dá um tete com a 777 e manda real. Fala, olha só, não tem condições de buscar jogador livre no mercado. Se tiver que comprar, que compre. Porque se o Vasco continuar com esse time, se o Vasco continuar sem um articulador, se o Vasco continuar sem um ponto esquerda, vai ficar sinistro. O Vasco hoje, ó, é o 14º colocado com 6 pontos. Cuiabá é o 17º com 4. Dependendo aí da próxima sequência de partidas, o Vasco pode terminar na zona. Tá? Essa é a situação atual. Uma situação ruim, uma situação complicada. E o Vasco tem que abrir o olho. Desempenho muito ruim hoje no primeiro tempo. Segundo tempo melhor, mas o primeiro tempo pavoroso. Primeiro tempo digno de time rebaixado.
sentimento que eu tive hoje vendo a partida do Vasco foi muito ruim. Um sentimento que eu não sentia desde o ano passado. Pior partida do Vasco do ano. Pior primeiro tempo, inclusive, desses últimos anos do Vasco. Primeiro tempo muito ruim, gente. Muito abaixo, muito abaixo. A gente vai falar mais sobre isso no Acorda Vascão de amanhã. Eu vou ficar por aqui. Tentei falar o máximo que eu pude. E agora eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários, gente. Que joguinho ruim esse do Vasco hoje. Fiquei realmente preocupado. A gente volta amanhã. Amanhã estamos aqui com o Acorda Vascão. E contamos com a presença de todos vocês. Se inscreva, rapaziada. Sei que o momento é ruim, mas se inscreva, porque não vai faltar aqui falar de Vasco, não vai faltar reclamar, criticar e, é claro, sempre passar informações. Então ajudem aí a gente chegar a esses 92 mil inscritos logo e rumar aos 100 mil. Vamos que vamos, hein? Saudações vascaínas.